Glória a Deus, seguindo então nossos estudos da Escola Teológica Comunhão Profética, volume 1 do nosso livro, e a nossa disciplina continua sendo Missiologia. E aí você tem feito o ID do Senhor, página 69, nós estamos refletindo então a atual crise missionária. Você acha que existe uma crise missionária na Igreja Mundial? A crise de vocação permanece até hoje. A identidade e a própria sobrevivência do povo de Deus, como no Velho e no Novo Testamento, estão diretamente relacionadas à sua compreensão e compromisso com o papel missionário no mundo. É uma crise de missão. Aliás, parece-nos que uma crise de identidade missionária sempre se tornou mais aguda nas épocas e nos contextos sociais em que a igreja nem admira que houvesse crise. Quando a igreja pensava que sabia inquestionavelmente a sua missão no mundo, a crise se manifestava mais grave. Os esforços missionários práticos da igreja sempre permanecem em todas as circunstâncias ambivalentes. Missão nunca é algo que dispensa explicação em nenhum lugar, nem na prática da missão, nem nas nossas melhores reflexões teológicas, enigma e tensão. Isso não quer dizer que não haja bases teológicas sólidas para a missão da igreja. Certamente há, mas a aplicação destas em contextos históricos diferentes, sociais e culturais, exigem adaptabilidade e, por isso, um repensamento constante. Não se pode simplesmente transferir a conceituação missionária de um contexto, embora se passe e se deva aprender valiosas lições dela. É mister que o povo de Deus sempre volte à Bíblia para examinar as bases de seu contexto específico e atual. A Igreja da América Latina, especialmente no Brasil, precisa urgentemente se despertar para a grande colheita dos últimos dias. O interesse sem precedentes no seu papel missionário mundial está atualmente atraindo a atenção da igreja no resto do mundo. Positivamente, atualmente, entendemos que este despertamento possui potência para se dirigir a algumas interrogações inquietantes a respeito da identidade missionária da igreja na América Latina, tais como: pode o fato de a Ásia ser grandemente não cristã de pouca preocupação para a Igreja de Cristo na América Latina? Pode esta igreja permanecer incomodada quanto ao fato de haver ainda muitas regiões não evangelizadas ou dos velhos centros de ação missionária estarem sofrendo um processo rápido de paganização? De fato, a igreja cristã na América Latina é devedora tanto àqueles que estão longe quanto àqueles que estão perto. Por outro lado, grandes alvos demandam cautelosa definição. Frequentemente, há uma tendência de se cortar o caminho de uma reflexão séria a respeito da identidade missionária, a fim de se embarcar logo na prática da tarefa missionária. É uma tendência compreensível, porém perigosa. A igreja na América Latina, como a igreja no mundo inteiro, precisa aprender com os erros e sucessos do esforço missionário através da história, e isto sempre à luz, não de modelos meramente importados, mas à luz de modelos e princípios bíblicos. A crise de missão, em grande parte, é uma crise de definição. Para complicar, o termo missão não aparece na Bíblia e, portanto, não se oferece uma definição explícita. Sua referência mais próxima seria ao verbo aposteleu, que surge com várias formas latinas, a saber, mittere, missiones, etc. Tem algo a ver, portanto, com o enviar de Deus, mas resta saber ainda o conteúdo, modo, propósito e razão do enviar. As definições oferecidas são muito diversificadas, por isso apresentaremos abaixo ou a seguir alguns conceitos. Timóteo Carriquer. Conceitos missiológicos. Missão descreve
tudo o que a igreja é enviada ao mundo para fazer. Missão abrange a vocação dupla de serviço da igreja, para ser o sal da terra e a luz do mundo. Missão é tudo aquilo que a igreja faz para os não cristãos, fora das suas quatro paredes. Missão tem a ver com atravessar fronteiras. Missão é aquilo que descreve toda a tarefa que Deus designou à igreja para a salvação do mundo. É a tarefa da igreja em movimento, a igreja que vive para os outros, a igreja que está preocupada não somente consigo mesmo, mas que se vira veementemente para o mundo a fim de atingi-lo com a poderosa palavra de Deus. As fronteiras podem ser étnicas, culturais, geográficas, ideológicas ou sociais. Missão ocorre onde a igreja, no seu desenvolvimento total com o mundo e a compreensividade, dá testemunho por palavras e ações na forma de um serviço, com referências à descrença, exploração, discriminação e violência, mas também com referência à salvação, cura, libertação, reconciliação e retidão. Evangelização é mais do que um mero segmento de missão, é antes uma dimensão essencial da missão. É o âmago da missão cristã para o mundo. Palavras de Bosch, um grande pensador. Missão é aquilo que a igreja faz em prol do mundo sem Deus, sem esperar nenhuma recompensa terrena. Trata-se do seu trabalho na obediência da ordem imperativa do Mestre. É o seu testemunho por palavra, a ação na posição de um servo inútil que não se sente digno de ser recompensado pelo trabalho prestado. O zenite da missão é o trabalho evangelístico, é a busca incessante das almas perdidas em todo o mundo. Em síntese, evangelização é o ponto culminante de missão. Missão é a realidade fundamental da nossa vida cristã neste mundo tão imundo. O verdadeiro cristão, cristificado pelo Cristo divino, vive neste mundo como um missionário, porque onde ele se encontra uma alma perdida, está lá um campo missionário, ou seja, onde tem uma alma perdida, deve haver um cristão levando a palavra de Cristo, nosso Senhor. Missão é cumprir a ordem imperativa de Cristo, proclamando as boas novas de salvação a todas as criaturas da terra. Colossenses 1:23. Missão é o ato de responder o clamar do mundo com a solução para os seus problemas, com a esperança da vida eterna. É a maneira de fazer um grande pecador ser um salvador. Missão é invadir os mundos igônotos, placas longínquas e propínquas. É atravessar fronteiras em demanda de almas. É desbravar mares virgens, é dar o que tem e o que é dar o ter e o ser, é dar o que é meu, é dar o próprio eu, é dar qualidade, é praticar heroísmo no campo da renúncia. Isto é missão. Agora, o que diz a Bíblia e a missão? Missão bíblica, o que é isto? Missão bíblica, o que é isto? A princípio, essa expressão parece um tanto antagônica com o contexto missionário, porque quando se fala em missão, a primeira coisa que vem à mente é a Bíblia Sagrada. No entanto, devo dizer que através dos séculos têm surgido muitos métodos para se estudar e fazer missão. Como já vimos, o estudo missiológico não tem fim, porque, de acordo com a Igreja, os missionários vão aprendendo novas lições na ação do campo missionário e novas experiências surgem para serem repassadas aos novos missionários. O que não podemos fazer é perder de vista a base da obra missionária deixada por Deus. Esta base não é encontrada no sucesso da igreja, muito menos de qualquer missionário. A base para qualquer atividade espiritual está na espiritualidade de quem pratica esta atividade, fundamentada na Bíblia Sagrada, que é infalível palavra de Deus, seja ela missão, evangelismo
ou qualquer outro mistério eclesiástico. Considerando a significância da Bíblia para a reflexão missiológica, antes de analisar o conteúdo daquela, observa-se que sua mera existência já é um ato profundamente missiológico. Já o fato da revelação de Deus ao seu povo evidencia que este povo recebe uma tarefa. De outra sorte, não haveria necessidade de revelação para o mundo. Ao receber a Bíblia, o mundo já sabe que Deus se preocupa com ele. Ao lê-la, o amor e o propósito salvífico de Deus para com o mundo se desdobra. Em síntese, as Escrituras são fundamentalmente um dos instrumentos da missão de Deus na história da humanidade. E agora? E o plano de Deus? Ao arquitetar o universo, ao construir o universo, o nosso grande arquiteto do universo, Deus teve um plano, cujo plano não conhecemos na íntegra, mas de acordo com a Bíblia Sagrada, que nos revela a vontade de Deus entre os homens, podemos cogitar alguma coisa sobre este assunto. É bom lembrar que na Bíblia não se encontra resposta para tudo aquilo que o homem quer saber, mas tem tudo o que o homem precisa saber. A Bíblia não existe para atender especulações científicas, mas tão somente para atender às necessidades espirituais do homem. Ela tem respostas para todos os problemas que o homem sofre, embora o homem não a compreenda. É por isso que Deus criou a missão, para responder o eco angustiante de uma humanidade em conflito. Missão é Deus, salvando o homem pelo homem. Missão é o Criador, se revelando na criatura homem, através da criatura homem. Muitas perguntas têm surgido com respeito ao homem e ao pecado. Nos pergunta: sendo Deus um ser onisciente, sabedor de todas as coisas, logo então ele sabia de antemão que o homem havia de criar, iria pecar, iria cair nas malhas luciféricas e, como consequência, viria todas as sortes e sofrimentos e angústias que vieram. Por que então ele não programou o homem com uma capacidade de não pecar, a fim de que não ocorressem tantos males que hoje ele sofre? Para responder a esta pergunta, devo dizer que o homem foi criado e dotado da mais alta qualidade, a qual nós chamamos de livre-arbítrio. Se o homem não fosse criado livre para escolher a qual bem lhe interessasse, ele não seria homem. O maior presente que Deus deu ao homem ao criá-lo foi o livre-arbítrio. Presente este que nenhum animal teve o privilégio de receber. O livre-arbítrio é como navalha em mãos de criança. Navalha é boa, mas coisa que nenhuma ferramenta faria em mãos de criança é um perigo mortal. Em Gênesis 1:26 está escrito: disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se rasteja sobre a terra. Este versículo tem sido discutido por muitos teólogos durante muitos anos. Por isso apresentarei aqui 3 teorias. 1. A imagem física, a imagem do domínio do mundo e a imagem racional, moral e espiritual. Isso nós vamos ver na próxima aula. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.